Olá pessoal, tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Mais um vídeo sobre a vida do Paulo Lopes, da pobreza à fama. Então estava eu em São Paulo, como dizia no vídeo passado, ganhando muito dinheiro, fazendo muito sucesso, muito prestígio. O prestígio era tanto que eu tinha a audiência que eu tinha na Rádio Globo. A Rádio Globo era um canhão. Eu brinco o seguinte, para você ganhar uma corrida, você tem que ter um bom carro e um bom piloto. Não adianta ter um bom carro se o piloto não é bom. Não adianta o piloto ser bom se você não tem um bom carro. Eu e a Rádio Globo nos casamos, porque a Rádio Globo era um bom carro e eu era um bom piloto. Ali eu conquistei um público que a audiência que eu tinha parecia que era audiência de televisão. Era um negócio espetacular. Você passava nas ruas de Santo André, São Bernardo, nas ruas da Zona Leste. Você ouvia Rádio Globo, Paulo Lopes, espetacular. E daí veio o slogan, o amigão das mulheres, Paulo Lopes, E eu fui fazer teatro. O sucesso era tanto que eu resolvi fazer de coração para coração, que era um quadro que eu tinha no programa. Eu fui para o teatro e escolhemos o Teatro Itália, que é um teatro no centro de São Paulo, onde as mulheres poderiam ir de metrô, era mais fácil. E o horário? De noite. Teatro é à noite? Não, de noite não, porque de noite a mulher tem que dar jantar para o marido, etc. Então fizemos 4 horas da tarde. E aí descobrimos um negócio espetacular. Homem não entra, só mulher pode entrar. E aí foi muito bom que aí as mulheres iam e elas entravam e elas se divertiam, choravam, se emocionavam, porque era eu sozinho no palco, sozinho contando histórias e mais histórias, interagindo com elas. Era como se fosse uma psicanálise, entendeu? Era uma psicanálise mesmo. Ali juntos, a gente conversando. De vez em quando eu levava um artista para cantar 2, 3 músicas. Levei Aguinaldo Raiol, levei Moacir Franco, e levei uns artistas que compartilhavam, cantavam com a gente durante a peça, o espetáculo. Bom, isso foi uma parte. Depois eu fiz televisão. Eu fui para o SBT primeiro. O Silvio Santos me chamou e eu fui fazer um programa de debate no SBT. Fiquei lá, trabalhei lá 1 ano, etc e tal, papapá. Tinha programa de rádio e na televisão. Tomavam todo o meu tempo, todo. E aí depois eu fui para Bandeirantes. Fui fazer também debate na TV, na Bandeirantes. Pessoal, gente amiga, eu não tinha tempo de ir ao dentista. Eu tinha 4 horas de programa na Rádio Globo. Depois eu tinha 1h30 de programa na televisão todo dia. Televisão você tem que ter 1 hora antes, 1 hora depois, você tem que maquiar, é um negócio de loucura. Sabe o que aconteceu? Eu tive um problema de coração. No microfone eu comecei a passar mal, senti mal, fui parar no INCOR fiz cateterismo, fiz angioplastia, porque eu estava com um problema sério. Naquela época não tinha stent, fiz só angioplastia. E aí o meu médico, que é o Dr. Roberto Calil, disse para mim, vai devagar, porque você já está com problema aí cardíaco. Problema criando filho, 3 filhas, adolescentes, rádio trabalhando o dia inteiro, agência de publicidade, shows para fazer. Olha como é que eu era. E programa de televisão, não tinha tempo para nada. Eu falei, eu tenho que diminuir, tenho que desacelerar. E foi o que eu fiz. Comecei a desacelerar. E daí então larguei televisão, fiquei só com rádio, porque o meu negócio é rádio, eu gosto de rádio. E aí fiquei só com rádio. E aí fiquei na Globo 17 anos. 17, aqui em São Paulo, 17 anos. Estava muito bem financeiramente, muito bem. E saí e fui para a Rádio Capital. O dono da Rádio Capital é um amigo meu de muitos anos, que me chamou para ir lá para fazer um programa igual fazer na Globo, e eu fui para a Capital. E lá na Capital fiquei 15 anos trabalhando na Capital. E aí já tinha diminuído negócio de show e gravação de disco e outras coisas mais, tudo isso eu fiz. Parei com essas coisas, fui me dedicar só à rádio e ter mais tempo para minha família e ter mais tempo também para criar os meus filhos. E foi aí que houve a separação. Eu acabei me separando
Acho que o casamento, ele sofreu muito desgaste em função dessa correria. Tem uma frase numa música que diz: quanto mais eu multiplico, mais diminui o meu amor. E era mais ou menos isso. Eu ganhava dinheiro, mas no sentido sentimental, amoroso, eu perdia. E me separei de uma grande mulher, de uma grande pessoa, de uma pessoa que me deu 3 filhas maravilhosas. Muito bem, passado algum tempo, eu tinha me separado por mim mesmo, desgaste, não tinha ninguém. Passado alguns anos, ainda fazendo um pouco de show, um show aqui, um show ali, eu descobri uma pessoa que veio ser a minha segunda esposa. Eu descobri uma mulher que já não era mais criança, tinha na época 37 anos, e eu a conheci e acabei me casando com ela. Isso eu estava separado, tinha uns 11 meses por aí, quando eu conheci a Rita, que veio ser a minha segunda esposa e que me deu 2 filhos, não é? A Natália, e eu falei, meu Deus, só tem mulher? Porque eu já tinha 3 filhas, só tem mulher, só nasce mulher, só sei fazer mulher. E veio a Natália com um carinho muito grande, uma coisa maravilhosa. E passado um ano e meio, nasce o outro filho meu, porque eu sou pai de 5, nasce o Paulo Henrique, que é o único filho homem que eu tenho. O Paulo Henrique é meu filho homem dessa leva de 5, é o mais novo. E é o que hoje convive comigo, é o que hoje mora comigo, é o que hoje toma conta das minhas coisas. Ele, como filho homem, é o que cuida mais dos meus negócios, que está mais junto de mim. Essa é uma história que eu conto para vocês de um cara que nasceu pobre e acabou sendo famoso. Ganhei dinheiro, perdi dinheiro, os casamentos não foram bons no sentido financeiro, eu acabei perdendo muito dinheiro, porque divórcio custa caro. Custa muito caro. 2 famílias para sustentar não é brincadeira, não. E aí, então, o que eu fiz? Eu comecei a pensar mais em mim. Eu digo, olha, a idade está chegando, eu já paguei muito esse pedágio, eu vou começar a pensar um pouco mais em mim. E aí, resolvi sair de São Paulo, resolvi deixar São Paulo, que é uma grande cidade, que é uma cidade maravilhosa, que eu só tenho a agradecer, gratidão sempre. Meus amigos que eu fiz aí, grandes amigos, grandes pessoas, e deixei São Paulo, graças a Deus, para procurar uma cidade menor, mais tranquilidade, com mais tempo para mim, com mais tempo para ficar com meus amigos, meus filhos, mais tempo para ficar comigo mesmo. E foi aí que eu vim para o Paraná, vim para uma cidade chamada Londrina, que não é pequena, tem quase 700 mil habitantes, mas não é grande também. Uma cidade que ainda você consegue caminhar, andar, conhecer as pessoas, interagir melhor com a vida. Essa é a história, essa é a minha história. Hoje estamos nas redes, eu estou no Instagram, eu estou aqui no nosso canal no YouTube e missão cumprida, né? A vida me deu mais do que eu sonhava, mas não me deu mais do que eu merecia. Então, agradeço a vocês, a começar pela minha família que eu digo lá de Minas Gerais, meus pais, meus irmãos, que foram muito importantes nessa minha formação e nessa minha caminhada. Meus irmãos maravilhosos que eu trago dentro do meu coração. E meus filhos. Eu tenho filhos jovens, que é o Paulo Henrique e a Natália, do segundo casamento, e tenho os filhos com mais idade, que são as 3 meninas, que são cariocas. Esses 2 são paulistas. Espero que vocês tenham gostado da história. É um homem simples que está falando com vocês, um homem humilde, mas que é uma história de quem venceu pela luta, pelo trabalho, pela dedicação. Nada veio de graça, não tenho parentes influentes que puderam me ajudar em nada, mas tenho afeto, carinho, que me fez conseguir o que eu consegui. Obrigado às mulheres que passaram pela minha vida, obrigado às mulheres que me deram filhos,
E muito obrigado a você, que sempre me acompanhou, sempre me prestigiou. Hoje, quando eu encontro com uma pessoa mais jovem, 30 anos, 40 anos, por aí, eu falo jovem ainda, ela diz assim: minha mãe gostava muito de você. Minha mãe te ouvia todos os dias. Minha avó te adora. E isso me dá muita alegria, porque de geração em geração a gente está aí conquistando o nosso espaço. Muito obrigado, valeu, Deus abençoe a todos e gratidão sempre.